E aí, pessoal, boa tarde. Vamos agora aguardar que a nossa turma entrar no nosso canal. Estamos aqui ao vivo na nossa live do Nosso Lar Academy, que é o braço de educação do Grupo Nosso Lar. Grupo Nosso Lar, que é composto pelo Hospital Nosso Lar e pelo Nosso Lar Espaço Terapêutico, que faz um trabalho muito importante com pautas voltadas para o cuidado da saúde mental, algo que a gente sabe que é tão importante nos dias de hoje. Então, enquanto a gente está esperando a turma chegando, estou vendo aqui os nomezinhos já entrando na nossa sala. Vou fazer aqui uma introduçãozinha, uma abertura para a gente começar a nossa conversa daqui a pouco, enquanto a galera vai chegando. Boa tarde a você que está aí. Eu sou o Mauro Costa, sou jornalista, sou apresentador, sou diretor da AD2M Comunicação, que é a assessoria de comunicação aqui do Grupo Nosso Lar. Estou muito feliz de estar com vocês na tarde de hoje, que nós vamos debater um tema muito importante nessa nossa live, e já já vocês vão conhecer. Só lembrando que o Grupo Nosso Lar lançou recentemente o Nosso Lar Academy, como eu falei para vocês, que é o nosso braço acadêmico, o braço educacional do Grupo Nosso Lar. E o objetivo é exatamente trazer para discussões, no centro das discussões, todas as questões que são referentes à saúde mental, que é uma pauta tão urgente, tão necessária. Nós todos sabemos como a saúde mental hoje em dia tem um impacto muito importante na vida das pessoas, seja nos seus aspectos pessoais, familiares, no ambiente profissional, corporativo, ou mesmo no ambiente social. A gente está discutindo muito temas que têm a ver com saúde mental, e aqui o Grupo Nosso Lar é especializado já há décadas no tratamento, no atendimento, no acompanhamento clínico e terapêutico nas áreas de saúde mental. E a ideia de nós fazermos essas lives é exatamente isso. Quinzenalmente, nós fazemos lives com temas interessantes, temas de interesse, muitas vezes colocados aqui pelo nosso público nas redes sociais, outras vezes discutidos aqui pela nossa equipe interna do Grupo Nosso Lar. E essas lives trazem profissionais de mercado, profissionais da área de saúde, para trazer informações para vocês de maneira científica e técnica, mas também temos os convidados, que são pessoas que estão no cotidiano e são impactadas de alguma maneira por esse tema que são das nossas lives quinzenais. Então, são reflexões sobre saúde mental, trazendo diversos aspectos, diversas abordagens, e como eu falei, são lives que acontecem quinzenalmente. Nesse mês de abril, excepcionalmente, nós estamos fazendo a live aqui no comecinho do mês. Por quê? Porque o mês de abril é marcado por uma data muito especial, que é o dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Lembrando que essa data do autismo, se a gente falar, é uma data que já existe há um bom tempo, mas era uma data que não era tão celebrada até há alguns anos, talvez até uma década atrás, foi que se começou a falar um pouco mais sobre a questão do autismo, e a data do 2 de abril ficou ainda mais consolidada, trazendo informações para as pessoas sobre o que é o autismo, como o autismo está presente na vida das pessoas e na sociedade, nos diversos eixos sociais de relacionamento. E também, de uns anos para cá, a gente começou a notar que o autismo também passou a passar por discussões por saúde pública, políticas públicas na área de saúde, na área de educação, e a gente quer trazer aspectos pontuais do autismo. Por isso, nós trouxemos essa nossa live com o seguinte tema: e quando o autista cresce, o que é que a gente faz? Vamos conversar um pouco sobre isso. A gente discute muito sobre a questão do autismo em crianças, fala muito sobre crianças, mas essas crianças estão crescendo, já temos aí adolescentes e nós temos adultos que precisam de uma atenção, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema do autismo na adolescência e autistas. Para isso, vou receber duas figuras especiais aqui na nossa live. Quero convidar primeiro, vamos fazer aqui a nossa convocação, que ela já está aí no nosso grupo, minha querida amiga Fernanda Cavalieri. A Fernanda, que é pedagoga na área de pedagogia e participa, é membro diretora da Associação Fortaleza Azul, da FAIS. Então, a Fernanda que está conosco aqui, minha querida amiga Fernanda, que é mãe de autistas, dessa dupla querida do Daniel e do Gustavo, dois meninos maravilhosos que eu conheço, e vai conversar um pouquinho com a gente. Fernanda, já está por aí, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, estou por aqui, estão me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo em alto e bom som, minha amiga. Tudo em paz? Boa. Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está, grande Mauro? Alegria contar com você aqui conosco para compartilhar com a gente
toda a sua experiência e também agora a nossa querida doutora Denise Evangelista, doutora Denise, que é diretora técnica, médica psiquiátrica do nosso lá hospital. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Doutora Denise, tudo bem? Obrigada. Bom, é uma alegria mesmo a gente conversar sobre esse tema, porque como eu estava falando para vocês, a gente tem muitas abordagens do autismo focado na criança, né? É sempre a criança autista, a gente está muito voltado para discutir, apresentar, porque normalmente os diagnósticos acontecem precoce numa idade inicial, mas essa galera está crescendo. Nós temos exemplos aí de muitos adolescentes que já estão naquele período, daquela fase da adolescência, e eu queria perguntar para vocês exatamente isso. Onde é que vocês veem a diferença de uma abordagem, de se abordar o tema do autismo publicamente e amplamente, sobre a lógica do adolescente, não só falando do ponto de vista da criança, mas qual a importância de se discutir o autismo sob a perspectiva dos adolescentes? Fernanda, você que já está em casa aí com 2 exemplos de pré-adolescentes. É muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Que parece que quando o autista faz 10, 12 anos, ele some do mundo, né? Ninguém fala mais sobre o autismo na adolescência. As clínicas não estão preparadas não estão se preparando para atender a esse público, né? Eu faço até uma reflexão, meus filhos têm 12 anos atualmente e já 10 de diagnóstico, né? E quando eles foram diagnosticados, a gente não tinha quase opção de clínicas especializadas para acompanhamento de autismo. E, enfim, nesses 10 anos, o mato se transformou, né? Hoje a gente tem bastante opções, ainda não dá conta de todo mundo, né? Mesmo na iniciativa privada. No SUS, a gente avançou pouquíssimo no atendimento a crianças, né? E para os autistas jovens e adultos, não vejo nenhuma opção, salvo uma grata surpresa recentemente de uma clínica particular que abriu uma sede somente para maiores de 12 anos, né? Então, não sei o que acontece. Porque é assim, né? O atendimento para autista, a gente tem que ter essa noção de que ele é de longo prazo. Então, cada vez mais vagas se abrindo, ainda vai ter demanda, porque se inicia um tratamento, um acompanhamento sem previsão de alta. Então, se lá atrás tinha um gargalo para as crianças, esse gargalo agora está vindo na adolescência, na juventude e provavelmente na fase adulta, né? Como a minha experiência ainda não é com adultos, mas eu acredito que essa falta de atendimento esteja acontecendo também para autistas adultos. Doutora Denise, sobre a perspectiva de quem atua na área de saúde e acompanha isso, né? Como é que a senhora tem visto, então, se direcionar o olhar também para o autismo sob essa ótica do adolescente? É muito isso que a Fernanda falou, né? Assim, a gente teve um estudo recente do CDC que ele mostrou a atualização da epidemiologia do autismo, mostrando que existe para cada 36 crianças com 8 anos nos Estados Unidos teriam autismo. Se a gente for transformar essa perspectiva aqui para os dados do Brasil, a gente teria cerca de 6 milhões de crianças com 8 anos com autismo. Essas crianças com 8 anos, elas não vão chegar, depois de fazer 9, 10, 11, 12, elas vão fazer puff, subir e desaparecer. Né, Fernando? Então, assim, a gente vai ter, elas vão crescer e depois vão vir mais crianças e vão vir mais. Então, a gente tem cada vez mais que se capacitar e lembrar que esse autista, ele cresce, que ele não desaparece. Né? E até pouco tempo atrás, nos livros, ele escrevia-se autismo infantil, como se depois que ele fizesse 18 anos, ele não fosse mais autista. Sim. Até uma piada que os próprios autistas fazem, tipo assim, não é autismo infantil, agora eu fiz 18, eu não sou mais autista. Né? E assim, o próprio mercado, não se tem o que a gente vê em outros lugares, que apesar que a literatura também fala que os outros lugares mais desenvolvidos também tem pouco preparo, mas a gente ainda vê falar de empregos apoiados, de outras perspectivas de inclusão no mercado de trabalho, de inclusão no ensino superior.
E a gente ainda vê isso ainda muito engateando aqui. Exatamente. E assim, eu acho importante a gente abordar também essa questão, porque nós temos as características naturais da evolução da adolescência, né? Sim. O próprio período da adolescência é um período que, naturalmente, ele já traz as suas especificidades. Então, assim, como é que vocês têm visto e acompanhado o preparo dos profissionais de saúde e de educação para esse tema que, de fato, é tão novo mesmo, que a gente está discutindo aqui aspectos mesmo pontuais, mas como é que vocês têm acompanhado a Fernanda como mãe, que está vendo aí, a senhora doutora Denise como profissional? Nós estamos nos preparando melhor para essa evolução que está tendo aí dessas crianças para a fase de adolescente? Existe algum ambiente melhor preparado para isso ou nós ainda temos muito a percorrer? Nós temos muito a percorrer em relação à inclusão agora escolar. Que está começando a falar nisso. A falar. Isso. É. E a inclusão escolar ainda é um grande nó, né? Em relação à criança, educação infantil, ensino fundamental, em anos iniciais. Anos finais, ensino médio, eu não vejo, de fato, uma escola que faça uma inclusão. Quando conseguem fazer autista nível de esporte 1, né? Uhum. Então, e aí não dá para a gente falar em educação inclusiva se a gente esquecer dessa parcela. Não existe inclusão. Em relação à saúde, eu vi, inclusive, hoje no Instagram da doutora Flávia, uma iniciativa no Maranhão de um centro de reabilitação SUS do governo para autistas com mais de 12 anos. Ainda é um projeto piloto, né? Foi inaugurado recentemente, mas que espera-se que seja replicado, assim como a Clínica Adapto, que abriu agora, recentemente também, uma sede para pessoas autistas com mais de 12 anos. Sim. Doutora Denise, do ponto de vista de saúde, mas onde é que ainda se precisa evoluir mais para que os profissionais sejam preparados para atender essas demandas aí do autista que entra na adolescência, ou até mesmo eu queria falar daqui um pouquinho sobre diagnóstico tardio. Esses vão ter diagnóstico durante a adolescência. A gente precisa falar em capacitação. Né? A gente precisa falar na capacitação, que assim, eu acho que você estava falando do Dia do Autismo, né? Então, assim, o Dia do Autismo, ele começou, a Autism Speaks, que foi quem começou a lançar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, é uma ONG dos Estados Unidos que começou a lançar isso, ela começou em 2002, né? Então, de uns anos para cá, isso tem sido cada vez mais divulgado, mais falado, então ela tem conseguido ter um alcance maior. E aí, com essa divulgação maior, a gente tem conseguido uma capacitação maior nas crianças, porque fala muito também de intervenção, de detecção precoce. Isso é excelente, mas ainda a gente ainda está caminhando para a capacitação com outras crianças, com adolescentes e com adultos, porque assim, a criança que foi detectada quando criança, aliás, o autista que foi detectado quando criança, ele geralmente é um autista que a pessoa tem uma capacitação e consegue fazer. Mas o que passou despercebido quando criança e recebeu um diagnóstico mais tardio, ele geralmente precisa de uma capacitação do profissional maior. Ele precisa de um treinamento para sintomas mais sutis. Entendeu? Então, precisa de mais horas de clínica, mais horas de treinamento, mais horas de estudo, mais tempo debruçando. E também precisa do profissional mais financiamento para poder fazer esses treinamentos. Né? E aí, é importante isso no SUS é um grande limitador. Verdade. Verdade. Gente, para você que entrou agora, vi que muita gente entrou desde que nós começamos aqui. Nós estamos aqui na live do Nosso Lar Academy, que é o braço de educação, o braço acadêmico do Grupo Nosso Lar, que é formado pelo Hospital Nosso Lar e pelo Nosso Lar Espaço Terapêutico. Hoje nós estamos discutindo o autismo, mas sob a perspectiva de quando o autista cresce.
né, o que nós vamos fazer, o que precisa ser feito. Isso por conta do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, e a gente está trazendo aqui duas pessoas incríveis, com experiência no setor, desculpa, no assunto. A Fernanda, que experiência como pedagoga e também como mãe, e a doutora Denise, com a experiência clínica, com todo o trabalho que é feito. A gente está trazendo aqui discussões. Se você quiser deixar alguma pergunta, pode colocar aqui no nosso chat, que a gente vai acompanhando também para vocês. Estávamos falando sobre essa questão do diagnóstico tardio. Como é que esse diagnóstico tardio ele pode afetar a qualidade de vida do indivíduo, na visão de vocês? Porque a gente sabe, Vou passar a bola para a doutora eu Denise. tenho exemplos de amigos meus que só foram conseguir perceber e ter o diagnóstico dos filhos, ir atrás e tentar descobrir, com filhos com 12, 13, 14 anos, né? Certamente algum prejuízo houve. Sim, sim, sim. Várias vezes passam, tipo assim, como as dificuldades passam como se fosse má vontade, como se fosse preguiça. Muitas vezes a população, essas pessoas com sintomas mais sutis, as pessoas não entendem tanto. Então fica como se fosse algo que fosse... ele faz isso porque ele quer, é porque é o jeito dele, ele é mal, ele é grosso mesmo. A pessoa, tipo, ele não entende um certo... Digamos que uma pessoa não entende alguns sinais mais sutis de comunicação e acaba sendo mais concreta, acaba respondendo algumas coisas mais rigidamente, e aí, não, é porque ele é grosso, é porque ele quer, sabe? Então, acaba tendo alguns prejuízos sociais também. E além de outros prejuízos de autoestima, ninguém gosta de mim, sabe? Então, existem vários prejuízos. Fernando, você Mauro, tem experiência também até na associação, né? Como é que você vê? Eu ia te pedir licença, Mauro, porque assim, eu recebi algumas perguntas e conforme vão surgindo aqui os assuntos, para não fugir, eu queria lançar também. Aí, em relação ao diagnóstico tardio, eu recebi uma pergunta de como incentivar uma pessoa autista a ir atrás do laudo. E aí eu queria responder na minha opinião, aí não é uma opinião técnica, é uma opinião pessoa, né? Eu acho que essa pessoa, a gente deveria incentivar a pessoa quando essa pessoa se sente, não se compreende, né? Porque eu acho que eu não posso pegar ninguém pela mão, nenhum adulto pela mão e levar, se não for da vontade dela, se não estiver faltando alguma coisa para ela se compreender. E esse é o relato de pessoas que eu conheço que recebem um diagnóstico já na fase adulta. Para mim, assim, né, abrindo aspas para essas falas, para mim foi uma grande conquista o teu lado, porque eu passei a me compreender melhor, a compreender a minha limitação, a respeitar as minhas limitações. Eu não sei se vocês pensam assim também. Sim, claro. Eu acho que do mesmo jeito que a gente fala de respeito em muitas áreas, a gente tem que também... A gente não pode chegar e achar que a gente sabe tudo que é melhor para aquela pessoa. A gente tem que respeitar também e se ela achar que em algum momento existe algo que não está fazendo sentido para ela, ela vai buscar um tratamento. E a gente também tem aquela questão, né? Existem até pais que vão ter diagnóstico tardio. Sim, depois que tiveram algum tipo de contato, né, por conta dos seus filhos, vão perceber durante essa jornada de que eles próprios acabaram passando batido por isso e certamente tiveram algum tipo de prejuízo na vida social ou nas relações. Fernando, você que está muito ligado à causa por conta da associação, você já está há um bom tempo participando da Associação Fortaleza Azul. Como é que vocês lá na associação têm tentado trazer para perto essas famílias que têm, por exemplo, jovens ou adultos autistas que têm diagnóstico tardio? Como é que vocês conseguem trazer para perto e envolver essa turma nessas discussões? A gente tem um projeto muito legal, assim, que é uma iniciativa de associadas, de psicólogas associadas, mães, que é o Fazendo Amigos, né? Que é justamente para jovens, e aí são encontros, né, quinzenais, se eu não me engano, mediados, justamente para fazer essa rede de amizade, né? Porque o que muitos falam é que se sentem sós, né? Porque quando são crianças o círculo é inevitável, são os primos, os colegas de colégio, mas na adolescência, na fase da juventude, né? Esse apego
dos jovens vai sendo por afinidade. E muitas vezes o jovem autista tem aquele mesmo assunto, sobre aquele assunto que ele domina, o que não interessa para outros jovens, né? Então, o círculo de amizades, ele tende a se diminuir. Aí tem o Fazendo Amigos. Outros projetos que a gente atende os jovens, que é o projeto que é feito com a Lei de Incentivo ao Esporte, que é o TEAMAR, né? Também sempre tem vaga para sem limite de idade, né? A gente sempre tenta contemplar os maiores, justamente pela falta de possibilidade, né? Falta de oferta de possibilidade para esse público. E como você falou, né? O que a gente percebe também na associação é que muitas crianças, muitas famílias demoram a procurar o diagnóstico dos seus filhos porque mascaram através dessa fala. Eu também demorei a falar, eu também era mais quietinho, eu também era mais reservado. Então, muitas vezes demora o diagnóstico do filho pelas características do pai ou da mãe. Interessante essa observação. Doutora Denise, sobre a ótica quem está no dia a dia mesmo do acompanhamento clínico e médico, como é que vocês conseguem fazer para que os pais tenham essa percepção e vocês consigam, de alguma maneira, sensibilizar esses pais para que acompanhem, tragam um acompanhamento médico e terapêutico para os seus filhos adolescentes ou mesmo adultos? Através dos prejuízos, tentando mostrar onde é que há prejuízo, porque também a gente não pode pressupor que há porque às vezes a gente também pressupõe que há um prejuízo muito grande, às vezes a gente está errado. Né? Então, assim, tentar debater com a família se há um prejuízo, onde é que há esse prejuízo, qual o tamanho desse prejuízo, e aí debatendo isso com eles e às vezes a gente consegue através disso. Legal. E, Fernando, você falou aí dessa questão do projeto TEAMAR, que é aquele de stand-up paddle para autistas, que é aquele da prancha, né? Que tem aquela prancha grande que eu trabalho. São esportes náuticos. E aí é legal a gente pegar também um pouco isso. Esporte geralmente tem uma ligação, uma conexão muito grande com saúde. Sim. Saúde física e saúde mental. Sim. É muito importante. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho o que é que vocês acham da contribuição da prática de esportes para o autista, né? Porque geralmente os pais e os médicos estão focando muito nas terapias, e muitas vezes deixam um pouquinho de lado essas outras atividades que são ou esportivas ou sociais, não, que elas estão muito conectadas com as terapias. Mas como vocês veem a prática esportiva nessa questão? Que é uma das grandes culpas, mas não é bem a palavra, assim, umas grandes arrependimentos que eu tenho de quando os meus meninos eram crianças, porque investi muito em terapias, né? E aí faltava dinheiro e tempo para o esporte. E aí ficava só no esporte, da educação física da escola, até que eu consegui colocá-los na natação. E vejo que... E até quando matriculei, eu falei assim, olha, não me importa a técnica de nado, me importa que eles estejam alegres, se movimentando, né? E essa era a princípio. Participaram também da primeira edição do TEAMAR, né? Do jeito deles, mas participaram. É qualidade de vida, né? Assim, além de qualidade de vida, a gente pode estar ensinando, como é que chama? Estratégia de socialização, com regras, e vários outros fatores que isso é uma medida de intervenção também. Lembrei do outro projeto que tem na FAS, Mauro, o Ativando Habilidades, que é com o esporte. Aí tem o educador físico, né, que é o tio Robson, que aí faz funcional, tem natação, e aí faz grupinhos por idade também, para promover, além da prática esportiva, a socialização, né? O grupo também, grupo de afinidade, né? Muito legal. Bem lembrado. E aí essa questão da adolescência, né? A gente sabe que o autismo tem uma conexão muito grande, o hiperfoco tem muita conexão muito grande, como um dos comportamentos que é muito observado em autistas. Quando isso vai para o lado da adolescência, quando a criança vai crescendo, já vai com outro tipo de demandas sociais ou mesmo pedagógicas, como é que vocês veem essa questão do hiperfoco? Se deve ou não ser incentivado com os jovens? Qual a opinião de vocês? Eu acho que depende. Depende se tem prejuízo ou se não tem prejuízo. De repente pode ser uma coisa boa.
De repente pode ser um meio de se inserir no mercado de trabalho, vamos dizer que seja eu tenho uma criança, um adolescente, na verdade, até porque a maneira de falar, eu chamo todo mundo de menino. Eu tenho um menino, mas ele já é um rapaz, que ele gente, eu esqueci, é um negócio tão assim específico que eu esqueci. Ele conseguiu ser treinado, ele tem uma habilidade muito grande de desenho, e ele conseguiu ser treinado, e ele gostava de dinossauro, ele conseguiu ser treinado em paleontoloarte, alguma coisa assim. Ele desenha... É muito específico, uma arte de desenhar dinossauros, ele desenha uns negócios assim, coisa absurda de linda, sabe? E assim, ele faz lindo, 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 lindo. Então, assim, agora ele tem tudo para caminhar trabalhando com isso. E você, na escola, eu sempre oriento os professores a utilizar o hiperfoco como janela, né? Às vezes a criança autista o aluno autista não está muito prestando atenção na aula, e eu falo para trazer esse assunto que ele domina para a sala, seja para tê-lo como protagonista, botar ele lá na frente, falar, né, para ele se sentir parte daquele grupo, seja usar esse assunto nos conteúdos curriculares da escola, nas diversas disciplinas, e é o que a doutora Denise falou, desde que não atrapalhe, né, que não seja uma coisa negativa, eu acho válido utilizar. É porque assim, Maura, o aprendizado da gente, ele é todo mediado pelo afeto, né? Pelas emoções, não tem como. Se a gente tem alguma coisa que traz um afeto positivo, traz uma alegria para a gente vai aprender mais sobre isso. Então, por exemplo, se a professora estiver falando sobre maçãs e bananas, eu vou viajar aqui. Mas se ela pegar e começar a falar tenho 2 brontossauros e eram 3 tiranossauro rex, quantos dinossauros eu tenho? Opa! Tá entendendo? Já voltei aqui, com ela, né? já, tá entendendo? Faz uma conexão maior com a professora, já vai, né? Então, desde que não haja prejuízo... Saindo um pouquinho da escola, né? Meus filhos, eles gostam muito de assistir vídeo no YouTube. E aí eu percebo essa fase da adolescência, porque vídeos que eles assistem, os mesmos vídeos há anos, já aqui e acolá vem um outro mais rapaz, né? Então, às vezes, eles estão escutando uma Xuxa, aí no meio tem um Bruno Mars, ou um Coldplay, né? Então, assim, eles vão procurando. Tem um que era, o Daniel achou, não sei como é que ele acha isso, é uma galinha dançando uma música eletrônica. Então, assim, os grupos vão funcionando. E eu fico assim, meu Deus, onde é que a gente vai chegar? Porque para mim sempre é criança, né? O meu de 22, eu ainda, às vezes, quando eu trato como um menino. E a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa respeitar a idade cronológica também. E aí lembrei de outra pergunta aqui que me fizeram. O que mudou? Ficou mais fácil ou mais difícil o autismo dentro de casa, na adolescência? E aí eu fico, olha, os desafios mudam, né? Se por um lado eles compreendem mais, e a gente tem que levantar a questão também de que às vezes o autismo vem acompanhado da deficiência intelectual, né, doutora? Se por um lado eles estão mais compreensivos, estão mais atentos e já aprenderam habilidades para atender comandos, né? Por outro lado, quando entra numa crise ou no não saber comunicar-se e, por exemplo, se senta no chão, eu não consigo mais levantar. Então, assim... São grandões, viu? São meio pequenininhos, né? São meio pequenininhos, para quem conhece. Passou o tempo de eu brincar e colocar aqui do lado. Não consigo mais. Quando eles eram pequenos, eu ia com os 2, sozinha, para o NAMI, para tudo que é canto. Hoje em dia eu não consigo mais, porque se acontecer algo inesperado, como uma crise ou uma desorganização, eu não consigo atender ao outro e a esse que está precisando de mais atenção, né? Então, assim, os desafios vão mudando, né? A escola era muito mais fácil, na educação infantil era muito mais fácil eles estarem incluídos em sala de aula, participando, indo para as festinhas. Depois, no final dos anos iniciais do ensino fundamental, já foi ficando muito difícil. Não por conta do diagnóstico, porque não estão preparados, né? Só deixando claro. Sim, no preparo, sim. Porque aí a gente entra em outra questão, né?
questão da... Gente, só lembrando que nós estamos aqui na nossa live do Nosso Lar Academy, que é o braço de educação, o braço acadêmico do Grupo Nosso Lar, que é formado pelo Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico. Hoje nós estamos abordando o autismo por conta do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Estamos aqui com a doutora Denise Evangelista, que é aqui da casa, profissional da área de saúde aqui do Grupo Nosso Lar. Estamos com a Fernanda Cavalieri, mãe dessa duplinha animada, viu? Gustavo e Daniel são os meus animados. Diretora da Associação Fortaleza Azul e também pedagoga. Estamos falando um pouco disso, dessa questão, dessa nova fase que a gente tem, que são quando os autistas estão crescendo e já são adolescentes, ou tão agora, que eu quero abordar um pouquinho também, que é a outra fase entrou na idade adulta e nós temos aí um grande desafio do mercado de trabalho, né? Como a gente fazer para conseguir superar mais essa etapa que já tem acontecido, né? A gente tem visto alguns movimentos ainda muito tímidos, mas eu queria que vocês falassem do que vocês compreendem, entendem, experiência, de como seria para preparar essa turma para o mercado de trabalho, e como preparar a sociedade para o mercado de trabalho para receber os dois. Tem uma empresa que tem um trabalho muito interessante, que não sei se vocês conhecem, a Specialisterm, que ela tem um trabalho que é justamente preparar autistas e preparar empresas. Também ela prepara os dois lados, né? Ela prepara empresas para receber autistas e autistas para trabalhar nessas empresas. E eu acho que o caminho é muito por aí. A gente tem que preparar a sociedade para dizer assim, olha, o autista ele cresce e ele precisa ser inserido no mercado de trabalho, porque isso é bom para a sociedade, né? As pessoas têm que entender que isso é bom, que não é que o autista ele ser dependente dos outros não é bom para ninguém, nem para o autista, nem para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa de que algo que intermeie isso, que faça esse seja intermediário disso, como a Specialisterm faz isso no setor privado, mas enquanto a gente vai caminhando como sociedade. No futuro, eu espero que isso não tenha que existir mais, mas por enquanto a gente não pode esperar, né? E aí... E tem a questão também... Desculpa, doutora. Não, pode falar. E aí... E tem a opção também do emprego apoiado, que pouco se fala. Sim, tem o emprego apoiado. Emprego apoiado. Pode explicar apoiado. Fernando? Por favor, explica um pouco melhor para o nosso público. Pode ser que nem todo mundo consiga entender o significado do que é emprego apoiado. Como é que funciona? Emprego apoiado é quando a pessoa com deficiência, seja autista ou alguma outra deficiência, ele tem como se fosse um tutor, uma sombra, né, que vai estar mais perto dele para ajudá-lo na organização da sua rotina de trabalho, das suas demandas, né? É um assunto que pouco se fala. Sim. E é como a doutora falou, quanto mais essas pessoas estiverem com autonomia, é melhor para todo mundo, para a rede de saúde, para a rede de educação, para a rede de assistência social, é um investimento, para a economia, para todo mundo, né? Gira mais, a economia gira mais. Então, são coisas que as pessoas não enxergam, né, a longo prazo. E assim como a residência assistida também, é coisa que a gente não fala aqui. E a gente precisa falar desses autistas nível de suporte 2, 3, que como é que vão conviver, ter autonomia quando não tiver mais a família presente. Sim, que é, diga de passagem, tema que todos nós, familiares, né, nós, famílias, estamos sempre pensando, ok, até onde vai a nossa condição de dar suporte e apoio até um determinado ponto, e a gente trabalha diariamente com os nossos filhos exatamente para isso, para, com as terapias, permiti-los conseguirem buscar sua independência dentro da sua realidade individual, mas a gente sabe que isso existe um limite, né? Existe com as crianças típicas ou atípicas. E aí, sabe uma coisa que as famílias acabam tendo isso, às vezes até inconscientemente, às vezes não, é ter um segundo filho para cuidar do primeiro que é autista. Mas é uma responsabilidade que não é dessa outra criança. O irmão não tem que ter essa responsabilidade, nascer com essa responsabilidade, crescer com essa responsabilidade, né? É muito perigoso a gente depositar numa criança essa responsabilidade.
Isso é verdade. É verdade. Então, gente, olha, eu estou colocando aqui o chat à disposição de vocês também. Eu vejo que a moçada está participando, muita gente aqui batendo palma, falando bem aqui da nossa live. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas também, seja para a doutora Denise, seja para a Fernanda, que a gente está falando um pouco desse assunto que é, de fato, essa nova etapa na vida dos autistas. E vamos pensar uma coisa, né? Cada vez mais, nesses índices que a doutora Denise colocou no começo, da diminuição agora desses índices, né? Agora de 1 para 36, não é isso, doutora Denise? De 1 para 36, né? Então, consequentemente, daqui a pouco nós teremos muito mais adolescentes e adultos no mercado, já com diagnóstico, as pessoas já sabendo disso, que é uma coisa que há 10, 15 anos a sociedade não tinha, né? Então é um assunto que nós precisamos, de fato, debater cada vez mais e observar sobre todos os aspectos da vida social, da vida familiar, da vida profissional. E eu queria falar um pouquinho também dessa questão do preparo, da questão dos profissionais de saúde, doutora. A senhora falou um pouquinho lá no começo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que está atualmente a situação do sistema de saúde, público e privado, se já houve algum tipo de evolução, porque hoje a gente vê muito mais clínicas, é verdade, Sim. muito mais clínicas, até clínicas especializadas, mas a gente ainda sente um gap muito grande, por exemplo, no sistema de saúde público. E a grande ampla maioria das pessoas certamente precisariam e estão precisando de um apoio no suporte do serviço público. Não é todo mundo que tem condição de acompanhar as terapias com os custos que tem. Como é que a senhora tem visto essa evolução do ponto de vista da saúde pública? Assim, eu participo da residência de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Saúde Mental de Messejana, né, do Hospital de Professor Walter Pinto. E lá passam residentes de pediatria também. Então, o que eu vejo? Em termos de diagnósticos, de uma maneira geral, em crianças e em adultos, as pessoas estão, de uma maneira geral, para a infância, as pessoas estão mais capacitadas. Agora, as pessoas não têm para onde mandar essas crianças. E aí, Entendi. vamos dizer que você tem um oásis, que aí no setor privado você ainda acha alguns locais. Para adolescentes e adultos, para mandar para o emprego apoiado, para uma empresa que pegue e intermedie um emprego assistido, ou faça uma alocação do autista numa empresa, isso eu não vejo acontecendo, não. Não vou mentir. E aí não dá para generalizar, né? Assim, não dá para colocar um jovem de 17 anos numa clínica que atende crianças, porque o mobiliário não é o mesmo, a abordagem não é a mesma. É igual eu querer comparar eu alfabetizar uma criança de 6 anos e eu alfabetizar na educação de jovens e adultos. A abordagem é diferente. A pessoa chegar para um jovem de 20 anos e B com A faz Bá, e aí eu vou formar a bala é... Não dá. A abordagem tem que ser diferente. Então, é a estrutura física e também de recursos humanos. Sim. Então, tem que ser diferente. Não dá para juntar. Exatamente. Aí a questão da especificidade também. Até tem algumas pessoas capacitadas, mas elas não têm onde trabalhar. Sim, ainda tem essa questão mesmo do mercado de trabalho de saúde, né? E aí fica a dica para quem quer empreender, né, doutora? Fica aí a dica para quem quer empreender. Olha aí, o nicho se abrindo. Sim. Isso é verdade. A gente tem visto, de fato, né, o crescimento de clínicas, de profissionais. Agora a gente vê ainda muito, né? Muito do... Parece que a gente já tem falado muito e parece que hoje em dia as pessoas entendem bem mais, mas se a gente for olhar, de fato, existe ainda muito desconhecimento sobre essa questão do autismo. E aí, doutora Denise, eu queria saber até que ponto não existe uma certa confusão com outros transtornos do comportamento, com outras síndromes, e as pessoas acabam meio que batendo cabeça e deixando para lá. Nem vai atrás para ter um diagnóstico mais acurado de autismo, fala-se muito em TDAH como qualquer coisa. Qualquer pessoa mais agitada virou quase um apelido, né? O TDAH foi quase um apelido. Então, eu queria que a senhora falasse também do ponto de vista clínico e médico a importância mesmo do diagnóstico, de se estar atento às observações, seja da criança, do adolescente, comportamental deles, para poder ter um diagnóstico mais acurado. Como isso é importante do ponto de vista clínico?
As pessoas têm um pouco de medo da palavra diagnóstico, né? Acha que está rotulando a pessoa, mas a gente tem que lembrar que o diagnóstico ele não é uma sentença. O diagnóstico ele é um caminho. Quando você dá um diagnóstico para uma pessoa, você está escolhendo qual é o melhor caminho para que ela vai seguir, e ela vai ter uma vida mais frutífera, um caminho mais proveitoso, digamos assim, né? Então, a intenção de se estabelecer um diagnóstico é você pegar e colocar aqui, olha, com isso, com você, com essas características, você vai se dar melhor se você fizer isso, 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 isso. Tá entendendo? Então, você pode se poupar de algum certo sofrimento. A intenção é basicamente essa. Não é colocar um rótulo numa pessoa. Não, é porque vocês colocam rótulo em tudo. Não é rótulo. Não é uma sentença. Também não quero dizer que, tipo assim, fez um diagnóstico, pronto, acabou-se, não tem mais, não vai conseguir mais nada. Não é uma sentença. É simplesmente um norte. Vai para a direita, vai para a esquerda. E aí entra a questão de como a família recebe esse laudo, né? Da sensibilidade do profissional que informa a família esse laudo. Faz muita diferença. Eu tive, assim, a experiência no intervalo de uma semana, né? Porque quando a gente está procurando diagnóstico, a gente atira para todos os lados, né? É verdade. Aí, no intervalo de uma semana, eu recebi o mesmo diagnóstico, óbvio, de 2 profissionais diferentes. Em uma semana, foi assim, para mim foi um banho de água fria, foi seco e puro, papum, pronto. Na semana seguinte, primeiro teve toda uma preparação do médico, doutor André Pessoa, beijo para o senhor se estiver assistindo, uma preparação para mostrar o que é, e, enfim, informar a família, mas numa sensibilidade, e o que fez toda a diferença, se eu ficasse talvez com aquele registro na minha cabeça da semana anterior, de repente a minha vida deveria ter tomado um curso diferente, poderia ter tomado um curso diferente. Sim. Sim, é verdade, Fernanda. Coincidentemente, tivemos uma experiência semelhante à sua. Nós também, na primeira experiência que tivemos já um diagnóstico que não foi colocado da melhor maneira, que não nos deu esse norte que a doutora Denise também falou. Foi simplesmente algo categórico, né? No segundo, que também, que coincidentemente, o doutor André Pessoa, mesmo boa coincidência, por sinal, foi do mesmo jeito. Houve toda uma contextualização para se entender o cenário e, a partir daí, a gente conseguiu entender um pouco melhor. A Marlene até comentou aqui, doutora Denise, comentando em cima da sua última resposta, que é importante, de fato, até que as pessoas possam entender as suas dificuldades. Querida, beijo para ela. Olha aí, está participando com a gente aqui também. E eu queria também abordar mais um pouquinho essa questão do mercado de trabalho, né? A gente tem tido, assim, alguns, lá pela associação mesmo, né, Fernanda? A gente tira alguns contatos com algumas empresas e tudo, e não tem conseguido ainda fazer esse match, né? Ainda não tem dado um match ainda, a gente tem visto... Eles vão criar o Tinder do mercado de trabalho com os autistas. Olha aí. É mais como a especialista faz, né, doutora? Sim. Olha aí. Como é que a tecnologia vai ajudar? Tá vendo? Ele falou em modelo de negócio, está perdendo uma oportunidade de negócio. Tá aí, viu? Também é empreendedorismo, olha aí. Mais uma dica. Mas se a gente observar, é interessante, porque isso ainda não deu match na realidade, né, na vida real. Mas se a gente observar, o assunto hoje em dia é tão mais interessante que, se a gente observar a indústria do entretenimento, por exemplo, está muito mais aberto. A gente vê muito mais o assunto participando de espaços como filmes, seriados, temáticos, discutindo sobre, e alguns deles já um adolescente como um adulto, né? Desculpa, o autista como adulto, o autista já trabalhando, já no mercado de trabalho. A gente tem talvez que tentar aproximar um pouco mais esse mercado de trabalho inicial, do jovem autista, que tem a sua fala, né, que tem o seu espaço de fala também, para se aproximar das empresas e do mercado de trabalho, né? Talvez seja um grande desafio para os próximos anos, vocês não acham? Sim, com certeza. Eu acho que o grande problema, né, nessa questão é que, geralmente, as vagas para pessoas com deficiência são vagas, assim, só porque
eu sou empresa, eu sou obrigada a oferecer essas vagas, então eu vou dar empregos que não exijam tanto dele só porque eu sou obrigada. Então, mesmo a pessoa, porque se ela tem uma deficiência, não impede dela ter uma graduação, mas eu vou colocar essa pessoa que tem graduação em contabilidade ou em direito, eu vou colocar ela para estocar, fazer lá o meu estoque. Eu vou colocar ela para empacotar a mercadoria. Então, assim, a empresa também tem que modificar. Esse é um olhar capacitista, né? Não é porque é uma pessoa com deficiência que ela vai somente executar funções que não exijam formação. Sim. O que é a senhora acha, doutor Denise? Sua opinião? A gente ainda vê muito isso mesmo. A gente ainda vê muito isso, da empresa pegar e, tipo assim, colocar a vaga mais porque é obrigada, né? E aí pega e, tipo assim, onde é que eu posso esconder? Né? E nisso a gente acaba perdendo uma oportunidade, porque de repente é uma pessoa que poderia estar dando um upgrade na própria empresa, né? Gente, a conversa é muito boa, a conversa está boa, mas o time aqui da conversa aqui já estão puxando minhas orelhas, nós estamos chegando aqui nos momentos finais aqui. Já pegamos aqui a nossa pauta. Lembrando para vocês que estavam conosco que nós temos essas lives quinzenais aqui do Nosso Lar Academy, que é o braço de educação do Grupo Nosso Lar, que é formado pelo Hospital Nosso Lar e também pelo Nosso Lar Espaço Terapêutico. Quinzenalmente a gente tem promovido discussões temáticas, né? Essa discussão é exatamente sobre o autismo e a questão de como a gente trabalha essa ótica do autista que está crescendo e agora é adolescente e está na vida adulta. Mas também, além dessas lives, nós temos cursos de curta duração nas modalidades online e presencial. Temos também cursos de pós-graduação com instituições parceiras aqui do Nosso Lar. Então, para você que é profissional da área de saúde, quer fazer um upgrade mesmo de conhecimento, ou até mesmo trabalhar o seu networking mesmo na área de saúde, então dá uma seguidazinha aqui nas nossas redes do Nosso Lar, que vocês vão acompanhar. Meninas, para a gente fazer aqui um encerramento, deixando mesmo alguma mensagem bacana de como é importante a gente discutir esse tema, de como levar isso para a vida cotidiana, eu queria que a Fernanda deixasse uma mensagem mesmo, falando enquanto mãe, de dois garotos que já estão aí na pré-adolescência, estão entrando nessa jornada agora de desafios da adolescência e da vida adulta, e também como ativista da causa, que participa de associação, que recado você deixa para os pais que estão iniciando essa jornada com seus filhos agora, criança, e para esses que já têm filhos adolescentes ou adultos, de como observar as especificidades do público nessa faixa etária? Eu queria primeiro, antes de dar o recado, eu queria agradecer o convite, né, do pessoal do Nosso Lar Academy. Me senti muito honrada em falar, né, e falar, assim, de uma forma tão tranquila, né, como você mediou, Mauro, muito obrigada. A doutora Denise também é uma querida, e quem acompanha meus filhos também, né, e tem esse olhar, né, quando eu procurei a psiquiatria para acompanhá-los, né, a gente tem uma ideia de que psiquiatra só passa remédio, né, psiquiatra, remédio. E não é isso, né? É uma abordagem que a gente tem um mito. Então, a gente precisa deixar cair esses mitos, né? Tanto esse, como eu falei agora, quanto vários outros. E um é das famílias, que a gente acha que mantê-los como crianças, né, vai ser mais fácil, porque eu consigo ter o controle, mas a gente não pode esquecer, é uma frase que eu li no livro da Tânia Dourado, que ninguém nasce para realizar o sonho de ninguém. Então, deixem os filhos de vocês crescerem, mas é claro, não se contentem com o mínimo, né? Corram atrás, continuem sempre lutando pelo melhor dos seus filhos, mas deixem-nos crescer. Legal, a Ednete Grangeiro está falando aqui, Fernando, que você é inspiração. A Natália Romero está dizendo que você é maravilhosa. A Fernanda é maravilhosa. Exatamente, a Marlene falando para a gente trabalhar isso. Autonomia, colocou aqui. É isso mesmo, Vicas. Doutora Denise, e seu recado, sua fala final do ponto de vista de quem está no dia a dia, que é uma profissional da área, que acompanha esse tema há tanto tempo e que conhece do ponto de vista técnico, né? Qual a mensagem que você pode passar para os pais nessa jornada deles aí? Foi um prazer realmente estar aqui junto com a Fernanda e com você, Mauro. Foi um prazer conhecer. Esse tema é extremamente relevante, é um tema muito relevante em termos de saúde pública.
É um tema que eu acho que, assim, é pessoal do meu coração, assim, relevante, porque eu acho que ele deve ser mais trabalhado. Sempre, desde a época da residência, era um tema que me causava muita curiosidade, porque ficava... Porque a gente via nos textos ainda, sou do tempo, a velha, eu sou do tempo que a gente olhava no CID-10 e tinha lá autismo infantil. Aí, como é que ficava com autismo infantil? Sabe? Então, assim, isso sempre me causou um pouco de curiosidade. E, e como a Marlete colocou também, a gente pegar e dar autonomia para a pessoa surpreende a gente. Eu costumo falar com os pacientes que assim, a gente deixa eles crescerem e eles dão um samba na cara da gente, né? Assim, e é lindo ver eles surpreendendo a gente. Não tem nada mais lindo do que a gente ver o filho da gente surpreender a gente e conseguir conquistar o seu mundo, o seu jeito, as suas coisas, né? A gente precisa, agora nós como sociedade precisamos estar juntos e brigar para que ele consiga. E eu acho que o propósito dessa conversa é isso, é a gente se juntar e procurar o que a gente precisa fazer, e vamos conversar mais, e vamos falar mais, e vamos acordar os que ainda estão dormindo, que sim, a autista cresce, que sim, a gente precisa colocá-las no mercado de trabalho, que sim, isso é bom para você que também não tem filho autista, porque ele não vai depender de INSS, então não vai diminuir a sua conta também. Então, assim, isso é bom para todos, não é não é só bom para o autista, né? Então, acho que é isso. E a gente também não perder aquele espírito de celebração, né? Porque é uma jornada extensa, longa, e às vezes a gente se cansa um pouco e deixa de celebrar as pequenas conquistas do cotidiano. Aqueles pequenos ganhos que para muita gente, e às vezes até para a gente mesmo, passa batido e a gente acha que não deve ser celebrado. E os ganhos, os crescimentos e as evoluções pequenas dos nossos filhos merecem ser comemoradas como se fossem enormes conquistas, né? Com certeza. O Danilo Montenegro falando aqui que é um assunto muito relevante, abordado com muita humanização e maestria. Muita gente dando parabéns aqui para vocês. A Ednete falando que a live é muito necessária. Eu perdi aqui as mensagens aqui, cheguei as minhas aqui da técnica. O apresentador fazendo besteira aqui a Marlene dando os parabéns para as duas. E a Natália falando que o autismo não termina na infância, como foi dito, que as empresas precisam se preparar para receber jovens adultos autistas no mercado de trabalho. É isso mesmo, Natália. Muito legal sua observação. E também parabenizando que a live é muito leve, cheia de aprendizado. E a gente vai encerrando por aqui antes que o pessoal resolva. E eu ainda estou tendo lá errado aqui. Vou mexer aqui. Deixa eu voltar aqui para aparecer na tela com vocês e me despedir direitinho. Cadê a técnica? Voltou. E a gente quer agradecer a cada um de vocês que esteve conosco aqui na nossa live. Essa primeira live de abril, primeira transmissão ao vivo que nós temos aqui do nosso Lar Academy. E acompanhe as redes do nosso Lar aqui nas redes sociais, que a programação vai estar sempre apresentada. E são temas de muito interesse público, porque a gente está falando sobre saúde mental. E saúde mental é algo fundamental, muito importante se discutir, porque todos nós estamos precisando dar uma atenção à nossa saúde mental. Falamos muito da saúde física sempre, e esquecemos que as duas têm que estar lado a lado. Quero agradecer demais a minha querida amiga Fernanda. Fernanda, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, social e que você faz no seu dia a dia. Um trabalho familiar muito bacana. Mande um abraço para o Fábio, para os meninos, seus 3 garotos. Doutora Denise, muito obrigado pelos conhecimentos técnicos, por nos passar tanta informação embasada do ponto de vista médico, científico. Passou mesmo, Natália? O tempo passou super rápido, se demorar, o Instagram derruba a gente. Então, antes que ele dê tchau por nós, eu vou dar tchau por nós 3 aqui e por toda a equipe do nosso lar. Um abraço para vocês, muito obrigado por participarem conosco e aguardem as próximas lives, que vão estar quinzenalmente aparecendo por aqui. Valeu, boa tarde, uma semana iluminada e abençoada para vocês.